Pré-sal. Campo de Libra é leiloado sob protestos. Política. Marina Silva se filia ao PSB, de olho nas próximas eleições. O número de universitários cresceu 80% nos últimos 10 anos. A exposição mostra cenas de clássicos do cinema. Boa noite. Boa noite. Começamos essa edição falando de política. O ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, foi condenado por superfaturar as obras do túnel Ayrton Senna durante a sua gestão. Nessa segunda-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu a sentença de primeira instância e manteve a suspensão dos direitos políticos de Maluf por 5 anos. A defesa do ex-prefeito vai recorrer. Após as polêmicas, a maior reserva petrolífera do Brasil, o Campo de Libra, Bacia de Santos, finalmente foi leiloada. O lote foi comprado por um consórcio da Petrobras, com a empresa francesa Total, a anglo-holandesa Shell e as chinesas CNPC e Sinopec. Os críticos do leilão dizem que esse modelo de licitação pode promover a privatização de uma das maiores riquezas do país. A presidente da Petrobras, Graça Fosser, e o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, também fizeram declarações sobre o assunto. E a política também está em movimento no Brasil. Em agosto, a ex-ministra Marina Silva entrou com um pedido oficial para a criação do partido Rede Sustentabilidade. Ela fez a solicitação através de cópias de certidões e validou 304 mil fichas e conseguiu 220 mil assinaturas. Mas a aprovação do partido não aconteceu. A ex-ministra se filiou ao partido do PSB para sair como candidata à presidência da República ao lado de Aécio Neves nas eleições de 2014. Economia. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, no mês de julho, a taxa de setembro recuou 5,6% em relação ao mês anterior. Já comparado com o mesmo período de 2012, o desemprego teve aumento de 2 pontos percentuais. Segundo a Organização Mundial do Trabalho, o número de pessoas sem emprego no Brasil aumentará em 500 mil nos próximos 2 anos. Ela alerta que o país sofrerá com a desaceleração do crescimento global e terá um crescimento menor do que a média mundial. No próximo bloco, o país em alerta, mais da metade da população brasileira está acima do peso. E cresce também o número de transplantes de órgão no país. Nós voltamos em instantes. Coca-Cola coloriu as latas. Agora, vamos juntos colorir o Brasil na Copa das Confederações da FIFA. Eu hoje, como consumidor, eu tenho o poder da escolha. As empresas, cara, as empresas têm que ouvir a gente, têm que entender, têm que saber o que a gente está querendo. As empresas começaram a ouvir muito mais o que a gente tem para falar e falar muito menos o que a gente deve fazer. E já tem um banco assim, que pensa com seus produtos e serviços para ajudar a gente a realizar nossas ideias. Esse banco é o Santander. É o Banco Santander. É o Santander. Santander. Pô, e olha o comercial dos caras, coisa legal. Um cara como eu, normal, falando com uma pessoa normal igual você. Porque não tem aquela voz do locutor falando, a voz do dono no fundo. Ele é feito do ponto de vista do cliente. A voz das ideias que estão transformando tudo. Ficou bom?
Mesmo trabalhando muito, o Leandro nunca falta às aulas. Os professores são muito bons e ele diz que tem que aproveitar. Estudar não é fácil, mas Leandro sabe que vale a pena. E como as mensalidades não pesam muito, fica mais tranquilo. E a Anguera até ajudou a conseguir um emprego novo. Agora é a vez do Leandro e a sua vez também. Uma das maiores instituições de ensino do mundo dá a maior força para você estudar. Inscreva-se já, www.vestibulares.br. A Anguera, aqui o seu esforço ganha força. No Brasil, 51% da população tem excesso de peso. De acordo com o secretário de Vigilância, Jarbas Barbosa, essa é a primeira vez que o índice de sobrepeso atinge mais da metade da população brasileira. Campo Grande é a campeã em excesso de peso, com 56% da população nessa situação. São Paulo e Rio de Janeiro têm 52% de seus habitantes com sinais de sobrepeso. E para falar melhor sobre esse assunto, vamos falar ao vivo com o responsável da cantina Brands. Boa noite, Rebeca. Boa noite, Walter. Boa noite, Camila. Estamos aqui diretamente da Universidade Anguera Univan, unidade Vila Mariana, para falar com o proprietário do Brands, Roberto Diogo. A gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa que eles apresentaram no jornal. Segundo ela, mais de 50% dos brasileiros estão acima do peso. E aqui você vende salgados e alimentação. Qual dos dois sai mais? Aqui sai mais salgado. Porque desde que você abriu o Brands, você acha que sempre foi assim? Sempre salgado é sempre em primeiro lugar. E esse número aumentou um pouco? Vem aumentando, até por causa do custo, né? Custo mais barato do que a refeição. Questão a bebida, sai mais refrigerante ou mais suco? Bom, tem mais refrigerante do que suco, até por causa da cultura, né? Do povo brasileiro, pode ser tomar refrigerante. E quem mais pede alimentação? Os professores, são segurança. Questão do quê? Eles ficam trabalhando o dia inteiro, né? Então é uma alimentação bem melhor, para eles aguentarem aí o dia inteiro. Melhor do que Muito obrigada, Carlos. Voltamos aos estúdios com você, Paulo. Muito obrigado, Rebeca. Ainda falando de universitários, o número de matrículas no ensino superior aumentou em mais de 80% nos últimos 10 anos. Os dados são do Censo da Educação de 2012, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Entre 2003 e 2012, esse número cresceu de 3.800.000 para 7 milhões. Nos cursos tecnólogos houve um crescimento de 51% no número de matrículas. São quase 32 mil cursos oferecidos por 2.400 instituições hoje no Brasil. Dessas 304 são públicas e 2.100 particulares. São Paulo. Desde o início de 2013, a Prefeitura já implantou quase 250 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus em ruas e avenidas com grande circulação de veículos. A meta até o final desse ano é de 300 quilômetros. O Programa de Metas 2013 e 2016 da gestão de Fernando Haddad planeja mais 150 quilômetros de faixas. A ação faz parte da operação Dá Licença para o Ônibus, que tem como objetivo priorizar a circulação do transporte coletivo na cidade, diminuir o tempo de viagem dos usuários e melhorar os padrões de conforto e segurança do transporte público. Esporte. O rugby entrará nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. O Comitê Olímpico Internacional oficializou o retorno do esporte na modalidade de 7 jogadores. Após 92 anos, para se ter uma ideia de como esse esporte é grande no mundo, a Copa do Mundo de Rugby é o terceiro evento desportivo mais visto no planeta, atrás apenas da Copa do Mundo de Futebol e dos Jogos Olímpicos. O rugby foi excluído das Olimpíadas porque durante um jogo entre França e Estados Unidos, em Paris, a torcida francesa vaiou o hino dos visitantes e quando o jogo começou, houve briga entre os jogadores. Um deles perdeu a consciência e sofreu um ferimento sério na cabeça. Saúde. O Brasil é considerado referência em relação a transplantes de órgãos no mundo.
Cerca de 95% das cirurgias no país são realizadas pela rede pública. Estados como São Paulo, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal têm fila zero em transplantes de córnea, operação que responde por cerca de 60% do total de transplantes realizados no país. Atualmente, cerca de 30 mil pessoas aguardam na fila de espera. A cada 10 pessoas abordadas, 4 se negam a doar os órgãos de seus familiares. Mas isso vem mudando nos últimos 10 anos. A taxa de negativas para a doação caiu de 80% para 45%. Mais da metade das famílias brasileiras são favoráveis à doação de órgãos hoje, após a perda de um parente. Este é o maior índice de aprovação à doação do mundo. Segundo o Ministério da Saúde, lembrando que para ser um doador de órgão, só é preciso avisar um familiar de até 2º grau de parentesco que deseja ser doador para que ele autorize em um documento por escrito a retirada dos órgãos. Não é necessário nenhum tipo de registro em cartório e qualquer pessoa pode ser um doador. O importante é ser compatível. Para fechar essa edição, vamos falar de cultura. Uma mostra em São Paulo exibe peças originais e recria diversas cenas de clássicos de cinema. Trata-se da exposição Stanley Kubrick, em cartaz no Museu da Imagem e do Som. Ela foi inspirada na obra do lendário diretor de cinema falecido há 14 anos. Nossa repórter Nataliane Mendes foi até lá e nos mostra o que essa exposição tem de melhor. A exposição abrange os mais de 40 anos de carreira de Stanley Kubrick como diretor de cinema. A viagem pela obra do cineasta começa com seus primeiros projetos independentes, como o filme Medo e Desejo e O Grande Golpe, terminando com seu último trabalho, De Olhos Bem Fechados, de 1999. Os filmes mais influentes da carreira de Kubrick ganham, cada um, uma sala especial. Para Doutor Fantástico, o museu recria uma sala de guerra onde se passa boa parte do filme. Os corredores mal-assombrados de Overlook Hotel são um cenário para O Iluminado. E em 2001, Uma Odisseia no Espaço, o interior luminoso da Discovery One reproduz a atmosfera do clássico de ficção científica. A mostra exibe peças originais utilizadas na produção de cada um de seus filmes, como os vestidos de Marisa Berenson, em Barry Lyndon, e a icônica vitrola de Laranja Mecânica. A exposição fica aberta até 12 de janeiro no Museu da Imagem e do Som, na Avenida Europa, número 158, em São Paulo. Termina aqui mais uma edição do Jornal em Pauta. Obrigada pela companhia e até a próxima. Boa noite.